Oi, maravilhosa! Tô eu aqui com você, quinta-feira, dia de live. Vem comigo para essa noite que será maravilhosa. Nós vamos falar além das suas expectativas, né, gente? Chega de viver de expectativa. Tá na hora de você sair de uma mentalidade de escassez e se aprofundar mais naquilo que Deus tem para você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, gente. É sobre a gente ir além das nossas expectativas. E eu vou trazer isso à luz da palavra para você, viu? É sobre algo que muitas vezes nos impede de avançar, de viver algo melhor na nossa vida. Mas eu vou trazer hoje para você algo de extraordinário, para tirar essa mentalidade de escassez e te ensinar como ir além das suas expectativas. Eu tenho certeza que vai ser uma noite imperdível, porque você está aqui e o conteúdo é riquíssimo para a tua vida, viu? É conteúdo de salvação, sobre a luz da palavra que eu vou trazer. Querido Deus, eu quero entregar cada uma dessas mulheres que estão entrando aqui nessa live e aquelas que vão assistir depois. Eu quero entregar esse momento, Pai, e os próximos minutos para que a nossa mente possa abrir pelo poder do Teu Santo Espírito. Que sementes possam ser lançadas e que essas sementes possam frutificar na vida, no coração de cada mulher aqui presente. E que essas famílias possam viver essa força extraordinária para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas, abrir mentalidade, abrir coração, abrir mulheres para viver o extraordinário, numa sabedoria, Senhor, dada pelo poder do Teu Espírito. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse momento e que nós estejamos com o coração abertos a viver o melhor de Deus nessa noite. Amém, amém, gente. Muito bem-vindas aqui, mulheres. Deixa eu desligar essa música aqui. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui me preparando, né, me interiorizando, entregando esse momento para Deus, pedindo que Ele abençoe esse momento que nós vamos estar aqui. De repente, meu celular toca. Era meu pai, gente. Faltava 3 minutos para eu entrar na live. Falei, eu preciso falar com meu pai. Ele liga só para falar oi, para falar que lá tá muito calor, né? E a gente conversou ali 5 minutos. Eu, tá bom, pai, tá bom, beijo, beijo, beijo. Mas eu 3 minutinhos atrasado, porque eu precisava falar com ele, gente. Só de ver o sorriso dele, vou contar uma coisa pra vocês. Ele faz uma ligação de vídeo. E aí a gente vê daqui pra cima nele, porque ele não centraliza. Mas é o meu querido. Ó, coisa linda. É tão importante você ter alguém por você. E eu fico tão feliz quando ele me liga. E eu tenho certeza que pra ele também é muito especial. Gente, eu quero hoje que você que tá aqui nessa live, você entenda além das expectativas que você tem pra tua vida. Maria, mas eu não tenho expectativa nenhuma, tá tudo bem. Eu vou te ensinar a avançar, a olhar com os olhos da fé, aquilo que Deus tem pra você. Saber que é muito mais, que independente das coisas que ocorreram, Maria, que você não tá na minha pele, você não entende aquilo que eu estou vivendo. Realmente, né? Cada uma de nós temos a nossa vida, cada uma de nós temos os nossos trancos e barrancos, né? Cada um de nós temos a nossa cruz, mas é nesse momento da sua vida que Deus está te convidando a olhar além das suas expectativas, ou além daquela mentalidade de escassez que você está tendo. Então, eu quero te dizer assim, ó, nesse tema de hoje, Deus falou muito comigo. Além das expectativas, saindo da mentalidade de escassez. E eu quero trazer para você, quando eu preparava esse momento, eu me recordei da minha própria história. Da minha história. E eu vou falar para você daquilo que eu, por experiência, eu consegui vencer. Eu já vivi muito tempo com uma mentalidade escassa, de sentimento, de amor, de emoção, uma mentalidade escassa financeira. Gente, isso era terrível, era uma mentalidade de escassez que parecia que cobria todo o brilho da minha vida. É como se eu não tivesse direito a nada. Não era só sobre o dinheiro, sobre a escassez do dinheiro, não. Eu sentia uma escassez de amor, eu sentia uma escassez de conhecimento. Acredita nisso? Por mais que eu estudava, por mais que eu ensinava as pessoas, parecia que
aquilo não era suficiente, era algo assim que tudo pra mim era pouco. Era uma mentalidade de pouco, uma mentalidade de perda do conhecimento, de oportunidades. Então, meu Deus, que mentalidade que eu tinha. Eu achava, na verdade, assim, que nunca era o suficiente pra mim. Sabe? Que nunca era suficiente. Que eu precisava, assim, me contentar com o pouco que eu tinha. Com o pouco. Que eu nunca era suficiente. E que eu precisava me contentar com aquilo que eu estava vivendo. Que não adiantava eu fazer tal coisa, que não adiantava isso, não adiantava aquilo, porque aquela era a vida que Deus tinha pra mim, sabe? Aquele sentimento, assim, era muito escasso. Meu Deus, como eu vivi uma vida de escassez durante anos e anos da minha vida, mesmo conhecendo Deus, mesmo pregando a palavra. Acredite nisso. A diferença... Mas Maria, por que você fazia isso? É que, na verdade, você vai entender que isso tem a ver com a sua história de vida, com a forma com que você decide viver e o que você precisa fazer para você viver além dessa expectativa. Eu não era uma pessoa que vivia além da minha expectativa. Por quê? Porque a minha mentalidade era de pouco. Era de pouco. Então, eu sempre achava que eu tinha que me contentar com o dinheiro que eu ganhava, que eu trabalhava apenas para pagar a conta, para pagar contas, com a mentalidade de escassez, né? Que o amor que eu recebia era o suficiente, do jeito que as pessoas me tratavam era o suficiente. Aquela questão do conhecimento era o suficiente, aquilo já estava o suficiente, que eu não era, só que acontece que eu achava que eu não era capaz de conseguir mais coisas. Era uma série de consequências que essa mentalidade de escassez me trazia, sabe? Mas Deus foi me mostrando. Deus foi me mostrando que Ele não me criou para viver de uma forma limitada, para viver de uma forma onde eu enxergava apenas aquilo, o pouco. Era, sabe, em tudo, em tudo. E não adianta você vir com aquela frase assim, o pouco com Deus é muito. Não, não é dessa forma. Realmente, se a gente tem pouco e Deus está presente, tá ótimo isso. Mas essa frase te faz achar que tudo na tua vida tem que ser muito pouco. Se você não tem dinheiro, mas eu tô com Deus e é o suficiente. Não, não é dessa forma. Claro que estar com Deus é a melhor parte, mas essa mentalidade de escassez não vem de Deus. E eu vou trazer isso para você, à luz da palavra, que essa mentalidade de escassez não vem de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês como eu rompi essa mentalidade e como você também pode romper. Eu quero compartilhar com você que eu consegui enxergar além das expectativas, que eu consegui sair dessa mentalidade, da mentalidade daquilo que é muito pouco para a vida que Deus me chamou a viver. Por isso eu vou trazer para você a palavra de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3, versículo de 5 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Essa palavra vai nos dizer sobre o aleijado que esperava apenas uma esmola. Uma esmola. Mas Deus tinha uma transformação para ele. E aí, a palavra diz assim, 3, 5, 6. Eu tô dizendo para você, vencer a mentalidade de escassez. E eu vou trazer isso à luz da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 5 a 6. Que diz assim, O Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. Por quê? Porque ele era um aleijado que estava esperando por esmolas. Era alguém que estava esperando por esmola, um dinheirinho, alguma coisa que eles pudessem dar a ele. E ele estava esperando por isso. Olha o que a palavra diz. Então Pedro disse, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou-o a se levantar. E na mesma hora os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Gente, olha essa palavra que extraordinária.
que extraordinário. Este milagre, primeiro que demonstra o poder de Jesus, que Jesus concedeu a Pedro e a João. Não é? É primeira coisa, o poder que Jesus concedeu a eles. Mas não é só isso. Também nos ensina que Deus, ele é capaz de nos dar muito mais do que nós esperamos. Além das nossas expectativas. O que é que esse homem esperava? Esmola. Por quê? Porque era o que ele estava acostumado a viver. O ordinário desse homem, o ordinário, que é aquilo que acontece dia a dia, eram as esmolas que ele recebia. Era a única coisa que ele esperava, a esmola. Então o que ele esperava de Pedro e de João? Que eles lhes desse uma esmola. E Deus os surpreende com aquela situação. Por quê? Porque Pedro olha para ele e fala assim, olha, não tenho ouro e não tenho prata. Ou seja, a esmola que você quer, meu amigo, eu não tenho para você. Eu fico imaginando, né? Aqueles primeiros pensamentos, os primeiros pensamentos desse homem. Poxa vida, todo mundo que passa aqui, eu peço uma esmola e eles me dão. E agora eu tô pedindo uma esmola, né? Os primeiros pensamentos, eu tô pedindo uma esmola para esses dois que andam com Jesus, né? Que andava com Jesus, que estava ali com Jesus, e eles não estão me dando esmola. Aqueles primeiros pensamentos de escassez, entende? De escassez, que eles começaram a ter, que ele começou a ter. Por quê? Porque ele esperava por esmola. E aí Pedro olha para ele e fala assim, ah, meu cara, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-se e anda. Esse homem, ele foi totalmente curado. Aquele aleijado, ele começou a dar pulos de alegria. Por quê? Porque Pedro não deu a ele a esmola que ele precisava. Pedro deu a ele muito mais do que ele precisava. Deu a ele a libertação da sua paralisia. Pedro deu a ele a liberdade de vida, que ele pôde pular de alegria com aquilo que ele estava vivendo. Então, o que eu posso aprender com isso? Que Deus, ele pode transformar qualquer situação da nossa vida, mesmo aquelas que parecem impossíveis. E que muitas vezes nós estamos na mentalidade de escassez pedindo uma esmola, quando nós podemos receber esse milagre, além da esmola. Então, eu quero assim dizer para você que hoje nós precisamos ir além das nossas expectativas, naquilo que nós estamos fazendo, na vida que nós estamos levando. Se a sua vida hoje tem sido uma vida onde você tem pautado em esmola, se você tem clamado por esmolas no seu relacionamento conjugal, pedindo misericórdia, recebendo misérias, migalhas de amor, se você tem vivido essa escassez na sua vida profissional, na sua vida financeira, onde você volta a sua vida para migalhas, está na hora hoje de você olhar para a sua vida e parar de esperar pela miséria, de esperar pela esmola, isso que eu ia dizer, de esperar pela esmola. Tá na hora de você esperar algo a mais, e ir além dessa expectativa é você quebrar a escassez, a deixar de ter uma mentalidade, a romper com a escassez e viver plenamente em Deus. Porque quando esse homem tomou essa decisão, ele se abriu à libertação sobre a vida dele. Quando nós temos uma mentalidade de escassez, nós não conseguimos ver e encontrar-nos com a graça maior de Deus sobre a nossa vida. A mentalidade de escassez não é apenas sobre dinheiro. Não é só sobre a falta de dinheiro. E é isso que nós precisamos entender. Ó, faz o seguinte, coloca aqui uma viradinha de chave, uma chavinha, para dizer assim, ó, Maria, tô com você. Tô entendendo o que Deus está me falando, que eu tenho que parar de pedir esmolas e começar a viver uma vida
transformada, uma vida renovada. Põe uma chavinha aqui para eu entender que você está compreendendo essa virada de chave, que você está tendo essa virada de chave. Aperta o coraçãozinho, mas põe uma chavinha aqui. Por quê? Porque a escassez tem aprisionado muitas pessoas. A escassez tem feito com que muitas pessoas deixem de alcançar essa vida, essa transformação. Esse homem, ele ficava preso ao quê? À esmola. Quando Deus estava dando para ele a oportunidade de transformação. Então, se isso está fazendo sentido na tua vida, põe uma chavinha aqui para eu entender que está fazendo parte da sua história isso. E vai compartilhando essa live aqui, por favor. Honra quem está te honrando. E eu quero trazer para você essa definição de escassez. O que realmente é escassez? Muitas vezes a gente acha que escassez é só falta de dinheiro. E não é só sobre isso. Vai além a isso. É um padrão de pensamento que nós trazemos para a nossa vida, essa é a escassez, que nos faz acreditar que não há o suficiente para nós. Só que isso não é só na área financeira, é em todas as áreas. Dinheiro, seja na questão do amor, seja na questão de oportunidade, de conhecimento, ou até mesmo de graça de Deus sobre a sua vida. Como esse homem, o que ele esperava? Esmola. Repita comigo. Ele esperava esmola. O que é esmola? O que é uma esmola? Esmola é você dar um dinheirinho, dar alguma coisinha para satisfazer aquele momento da vida daquela pessoa. Não é para satisfazer toda a vida dela. Ninguém chega a dar uma esmola, a não ser se for uma doação, mas ninguém chega a dar uma esmola num semáforo para alguém com R$1.000, com R$2.000, com R$100.000. Ninguém faz isso. Doação pode ser que sim, agora uma esmola não, que é diferente. Entende? Então, até que ponto você tem vivido uma vida onde você tem desejado essa transformação nas diferentes áreas da sua vida, ou você tem pedido a esmola como esse aleijado pedia? Até que ponto nós vivemos assim? E a escassez, ela nos permite apenas isso, viver com o suficiente. Essa esmola era o suficiente para esse aleijado naquele momento. Está na hora de nós olharmos para a nossa vida e entender. A essência da escassez é aquela crença, é a crença inconsciente de que o pouco que temos é tudo que podemos ter. E aí vem aquela história que a gente conta para nós mesmos, que eu falei no começo, o pouco com Deus é muito. Realmente, quando nós temos Deus, tá tudo bem. Mas não é sobre isso, não é sobre o pouco que você tem ser muito, porque você não vive dessa forma. Não é? Não é só dessa forma que você vive. Nós precisamos disso, nós precisamos de amor, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de oportunidade, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos disso, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos de sabedoria. E quando você acha que esse pouco é muito para você, ou é o suficiente, você não avança. Você vive numa miséria nas diferentes áreas da sua vida. Crença que você carrega no seu inconsciente de que o pouco que você tem é tudo que você pode ter. Quando na verdade não é sobre isso. Você pode alcançar muito mais na sua vida. E isso nos faz viver do medo da falta. Perceba o seguinte, você que tem essa dificuldade, esse problema com escassez, a dificuldade com a escassez, você tem o medo da falta. Se é no relacionamento, você tem o medo da perda do relacionamento. Por isso que vai gerar muitos ciúmes, por isso que vai gerar muitas brigas, é o medo da perda. Se você tem uma escassez na questão financeira, tudo vai faltar. E aí você tudo tem medo de perder, tudo tem medo de pagar. A primeira coisa, nossa, eu tô pagando, nossa, que caro, nossa, eu tô pagando isso, meu Deus, vai faltar. É o primeiro pensamento que vem, porque tudo é voltado para a falta. Tudo na sua vida é voltado para a falta. Então nós vivemos com esse medo de faltar. E aceitar menos do que nós merecemos é a nossa mania quando a gente tem essa questão da escassez.
Nós aceitamos sempre menos do que nós merecemos. E aí, sabe aquela história assim, ó, num relacionamento, não aceite menos de que essa pessoa te ame como Cristo amou a igreja. Fica para trás. Porque nós aceitamos qualquer relacionamento. Nós aceitamos qualquer sentimento. Nós aceitamos um relacionamento abusivo. Nós aceitamos a traição na nossa vida. Nós aceitamos essa situação. Por quê? Porque o medo da falta é tão grande que eu me condiciono àquilo, eu me permito viver isso. E aí eu me impeço de crescer, eu me impeço de viver um relacionamento saudável, eu me impeço de estar numa vida financeira estável e assim por diante. Pensa assim, ó, pensa assim, o povo de Israel no deserto, o que eles precisavam? Moisés estava levando eles para libertá-los, certo? Libertá-los do Egito. Eles tinham o que eles precisavam naquele momento, mas a escassez deles era tão grande, que eles tinham tanto medo de faltar a comida para eles, que eles só reclamavam. A palavra vai dizer o quanto eles murmuravam por conta disso. E na nossa vida é assim. Quando nós nos voltamos para a escassez, parece que tudo falta e a gente só sabe murmurar daquilo que está nos faltando. Eles tinham uma mentalidade de escravidão, eram escravos da escassez, o povo de Israel. E aí, ainda que Deus tivesse conduzido eles para a terra prometida, ainda que Deus tivesse conduzido, gente, tirado eles da escravidão, a reclamação era tanta, o medo era tão grande que eles viviam na escassez. Então eu quero que você saia daqui compreendendo qual é a área da sua vida que você tem sido como esse aleijado, pedindo a esmola ao invés da transformação. E qual é a área da sua vida que você tem vivido como esse povo de Israel? Só reclama, ao invés de olhar o que Deus está dando ao redor, por conta da escassez. O primeiro tipo de escassez que eu quero trazer para você é a questão da escassez financeira. A escassez financeira é aquela situação assim, ó, que você diz: eu nunca tenho dinheiro suficiente, eu não posso investir em mim mesma, gente, eu não posso comprar isso, eu não faço outra coisa a não ser pagar a conta. Essa é uma escassez financeira. E essa escassez ela não está ligada apenas ao quanto você ganha, mas é a maneira como você pensa sobre o dinheiro. Não é sobre o quanto você ganha, porque enquanto você tiver essa mentalidade de escassez, você pode ganhar muito, mas você vai ter pouco. Porque o teu maior problema não está no quanto você ganha, no quanto você recebe de dinheiro, no quanto você faz dinheiro, mas é na tua mentalidade do que você pensa sobre o dinheiro. Que o dinheiro não é para você, aquela escassez que sempre tem uma falta, que não dá para investir, que você não pode adquirir isso, que você não pode fazer aquilo. Mas Maria, eu realmente não posso. Por quê? Porque a sua mentalidade está escassa. Não é sobre o quanto você ganha, mas é o que você pensa sobre o dinheiro. E muitas pessoas vivem sempre no limite, acreditando o quê? Que nunca terão o suficiente. Independentemente do quanto ganharem, sempre vão pensar dessa forma. Nunca terão o suficiente. Como é, Maria? Como é que essa escassez, como é que essa escassez financeira surge? Presta atenção. Primeira situação, experiências de falta de dinheiro na sua infância. Se você teve uma infância muito escassa na questão financeira, provavelmente, ou na vida adulta, provavelmente essa escassez financeira vem por conta dessa falta. E aí, inconscientemente, você adquire esse pensamento negativo e se permite viver nessa escassez. Muitas vezes vão aparecer por crenças limitantes, como o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não é de Deus, não presta, você só tem que trabalhar para pagar a conta, já é o suficiente, pagando a conta tá bom. Então são crenças que a gente vai construindo. Muitas vezes vem pelo medo de investir, o medo de perder.
pela mentalidade de sobrevivência, né? Sem uma visão de crescimento, como eu falei, pagando a conta tá bom. Eu tendo dinheiro para me manter é o suficiente. Quantas de vocês já falaram isso? Eu tendo dinheiro para me manter é o suficiente. E aí todo mês você faz o dinheiro apenas para se manter. E aí você fala assim, nossa, eu nunca consigo fazer algo diferente, eu nunca consigo fazer uma viagem, eu nunca consigo isso, não consigo aquilo. Por quê? Porque a sua mentalidade de escassez. Você determinou para a sua vida, com a sua fala, aquilo que você gostaria de fazer. Entende? É sobre isso. E muitas vezes esse medo de você sair de onde você está é porque você está aceitando apenas a esmola. E como se trabalha isso? Como se trabalha não, antes de eu falar como vencer isso, é como ela vai nos atrapalhar. Como ela vai nos atrapalhar? Primeiro, faz com que a pessoa gaste tudo que tem. Você fala assim, eu não tenho dinheiro, mas o dinheiro chega em você e ele parece que some. Você gasta tudo que você tem, porque você acha que nunca vai ter mais. Então você vai adquirindo contas que você não precisa e vai fazendo. E o que te atrapalha também? Te atrapalha investir no seu próprio crescimento. Muitas pessoas dizem, não consigo investir nisso, eu não consigo comprar um livro, eu não consigo ir a uma palestra, eu não consigo entrar num curso, eu não consigo fazer uma mentoria, eu não consigo fazer um investimento. Por quê? Porque a mentalidade de escassez te impede de investir, te impede de dar um passo em direção ao seu crescimento. Claro, porque se você for crescer mentalmente, intelectualmente, você vai dizer não para a escassez. E a escassez não quer te largar. Entende? Então você vai preferir sempre as esmolas. O que também atrapalha? Leva você ao conformismo. Você se conforma com a vida que você está levando. Então, anos e anos. Quantos anos você tem? O que você já alcançou na vida? De tudo aquilo que você deseja, onde você está? E eu sei que agora a mentalidade vai vindo. Nossa, eu tô com 47 anos, eu não consegui ter a minha casa própria, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu não consegui ter o carro que eu queria, eu não consegui isso. E a mentalidade, os pensamentos vão surgindo. Mas é nessa hora que você precisa identificar a mentalidade de escassez que você está tendo e que está gerando em você um medo, uma ansiedade constante sobre o futuro financeiro, sobre aquilo que você está vivendo. Maria, como vencer essa mentalidade de escassez nessa questão financeira? Pergunta para mim, como vencer a mentalidade de escassez? Ir além as minhas expectativas, como vencer? Primeiro, você tem que renovar a sua mente, amada. Renova a sua mente. A palavra de Deus diz assim, Filipenses, anotei aqui, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Pronto. E se eu tiver essa mentalidade, nada vai fazer com que eu perca a minha fé. Nada vai fazer com que eu perca a direção daquilo que eu quero tomar. Nada vai fazer. Você também precisa aprender a administrar o seu dinheiro com sabedoria. Aquilo que entrou, precisa haver uma administração do seu dinheiro. E eu quero sugerir aqui, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é sensacional para quem quer vencer a escassez financeira e quer saber administrar o seu dinheiro com sabedoria. O Homem Mais Rico da Babilônia. Leia ele. Se você não gosta de ler, coloca um audiobook no YouTube que tem O Homem Mais Rico da Babilônia. Você vai ver que sensacional esse livro. E o que a palavra está dizendo aqui, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, ele vai te conduzir a isso. A ter essa certeza, a sair de onde você está. Pratica a generosidade. Mesmo no pouco que você acha que você tem, dê aquilo que você tem de melhor para essas pessoas, para as pessoas ao seu redor. O reino de Deus funciona na multiplicação. A escassez é vencida pela multiplicação da sua generosidade. Então não fale assim, não tenho para ajudar, não tenho para isso, não tem. Tem sim.
Porque você vai ver Deus agindo. Dê o seu dízimo. Contribua naquilo que for necessário. Coloque a energia em estar multiplicando a sua generosidade sobre a vida das pessoas. Você vai ver o quanto isso vai frutificar na sua vida em bênção. E você vai vencer a escassez naquilo que você pode. Pedro não tinha dinheiro e ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se e anda. Olha a generosidade desse homem. Olha a generosidade desse homem. Então, entenda isso. Multiplica a sua generosidade, porque o reino de Deus funciona com a multiplicação. E é a multiplicação que Ele quer trazer sobre a sua vida. Estude a sua vida. Estude como você vai organizar a sua vida financeira. Tenha o hábito de ter uma planilha dos seus gastos. Tenha o hábito de vencer a escassez com técnicas, com estratégias. Porque isso vai trazer sentido para você. E busque oportunidade de crescimento. Sem medo de investir no que Deus colocou no seu coração. Sem medo. Entende? Você precisa entender o que é que Deus tem para você. Só que muitas vezes, presta atenção. A fé, eu até tenho uma frase que eu li essa semana num estudo e eu anotei aqui na minha frente. A fé não significa ausência de ação. Não significa que você tem que cruzar os braços e ficar esperando a escassez ir embora. Não, você precisa vencer isso. Você precisa vencer com ação. Então vai estudar. Vai ler esse livro que eu te falei para vencer essa escassez. O Homem Mais Rico da Babilônia. É riquíssimo em estratégia para você aprender a administrar o seu dinheiro. Vai buscar um crescimento sem medo de investir no que Deus coloca no teu coração. Se Deus coloca no teu coração, vai participar de um curso. Vá. Se Deus coloca no teu coração entrar numa faculdade, vá. Fazer um treinamento, faça. Adquirir um livro, adquira. Entregue para Deus, porque quando eu não tinha nada, quando eu não tinha mais nada, Deus me ensinou a vencer a escassez dando o primeiro passo. Confiando nele e dando o primeiro passo, investindo numa mentoria. E foi isso que abriu a minha mente. Você dividindo seu conhecimento e multiplicando na vida das pessoas. Isso é lindo. Ai, obrigada! É verdade. E se você soubesse o tanto que isso multiplica na minha vida, é verdadeiro isso. Multiplica na minha vida. Então não tenha medo de vencer a escassez buscando o seu conhecimento. Se é nessa área financeira, busque nessa área. Você vai ver o quanto isso vai ser rico para a sua vida. O quanto isso vai ser rico para a sua vida. E eu vou dizer, busque a minha mentoria. Isso vai ser transformador para a tua vida. Não pode dizer outra coisa, né? Busca a minha mentoria. Isso vai ser transformador para a sua vida. Eu te garanto isso. Eu trabalho muito essa questão. Onde você vai encontrar algo de extraordinário para você. Com certeza. Mas se você não quiser entrar na minha mentoria, tá tudo bem. Mas procure desenvolver-se de outra forma. Viu? Procure. Segundo tipo de escassez que eu quero trazer para você é a escassez emocional. Gente, como eu passei por isso também. Aquela situação assim, nossa, ninguém me ama de verdade. Daí você tá conversando com a pessoa, ela tá sendo super sincera com você e você fica falsa, sabe? Aquele sentimento, nossa, não vou a nenhum lugar. Por quê? Porque eu sempre sou rejeitada. Olha o jeito que eu sou, olha a forma com que eu estou, olha a roupa que eu tenho. Eu não caibo nesse lugar, não é pra mim, é aquela escassez emocional. Essa escassez é a pessoa acreditar que ela não é digna de amor. É a pessoa acreditar que ela não é digna de carinho, que ela não é digna de atenção. E se você passa por isso, isso pode te levar a relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Por quê? Porque você aceita qualquer coisa menos do que você merece. E aí você faz de tudo para essa pessoa estar do seu lado. Quantas pessoas perderam bens, quantas pessoas perderam dinheiro, investiram dinheiro em situações de relacionamentos que não deram certo. Por quê? Porque gastando o que você não tinha naquele relacionamento, emprestando, fazendo empréstimo, dando dinheiro para aquela pessoa, você se sentia amada, você achava que essa pessoa não ia te abandonar.
Quantas pessoas estão ouvindo repetidamente palavras abusivas a seu respeito e permanecem num relacionamento? Por quê? Porque é uma escassez. Ela é tão grande que ela acredita que ela não é digna de amor. Então ela tem que permanecer ao lado dessa pessoa. É triste saber disso. Eu atendo uma pessoa numa mentoria individual. Ela é linda, gente. É linda. É nova. Tem uma idade, na flor da idade, né? Eu posso dizer assim. E ela passa por um relacionamento. Ela não consegue desligar. Por quê? Por conta dessa escassez emocional. Sofre horrores. Eu estou trabalhando com ela isso. Porque ela sofre horrores de saber que ela tem que desligar dessa pessoa para ela poder ser feliz. E ela sabe o quanto isso faz bem para ela, mas ela não consegue. Ela não consegue. E então nós estamos desenvolvendo isso para que ela possa ter essa ação. Como é que essa escassez emocional aparece? É uma rejeição na infância, você que passou por alguma rejeição de pai, mãe, de avós, de pessoas próximas a você, de relacionamentos do passado. A rejeição vai te fazer estar assim. A falta de demonstração de afeto, pessoas que perderam pai, mãe muito cedo, que tiveram que ficar com outras pessoas, provavelmente tem uma escassez emocional gigantesca. Traumas emocionais que não foram resolvidos, que podem estar te trazendo isso. Comparação, você que se compara muito na vida dos outros. Como eu fazia isso também. Gente do céu, como eu fazia isso. Eu olhava para minha vida e eu falava, Deus, olha só. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso e a minha vida tá assim. E aquela pessoa, ela faz o mesmo que eu, mas olha o jeito que tá a vida dela. Sabe, essa comparação até com Deus. E assim a gente vai. Por quê? Por conta da escassez emocional. Gente, tá caindo fichas aí? Tá virando chaves? Compartilha aqui comigo. Tá fazendo sentido pra você? Vai, fala alguma coisa. Faça perguntas também. Fala alguma coisa comigo aqui. Vai, compartilha aí. Coloca uma chavinha também, você que não colocou. Aperta o coraçãozinho aí. Compartilha essa live, que ainda tem tempo aqui. E aí, gente, como é que a escassez emocional nos atrapalha? Faz com que a gente sempre aceite migalhas, qualquer tipo de relacionamento, migalhas emocionais. Leva ao medo de se relacionar, tem aquele apego excessivo. Aqui também causa os grandes ciúmes. Causa aqui, gera uma baixa autoestima, uma insegurança profunda, por conta disso vem os ciúmes, faz a pessoa se anular, você se anula, sabe pra quê? Pra agradar o outro, assim você faz. Como que eu posso vencer essa escassez emocional, Maria? Você precisa primeiro entender o seu valor em Deus. Saber que você não precisa da aprovação do outro, porque você já foi aprovado por Deus. Depois, você precisa trabalhar o seu amor próprio, seu autoconhecimento, se amar, se conhecer, ir para dentro de si mesma, pular para dentro de si. Você precisa construir relacionamentos saudáveis, mudar de ambiente, mudar de pessoas, buscar informações. É isso que vai te levar para um próximo nível. Precisa ter relacionamentos baseados na verdade, no respeito. E se os relacionamentos que você tem não estão condizendo com essa verdade, então deixe ir. Busque outros. E declare a identidade de Cristo sobre a sua vida. Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou preciosa para Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador. E assim você vai vencendo. Dessa forma, eu te dei aqui algumas dicas de como vencer. Uma outra escassez, gente, é a escassez de conhecimento. Meu Deus, não sou inteligente o bastante, não, isso não é pra mim, nunca vou entender isso. Nossa, você já chega num lugar e vem já aquele pensamento, nossa, nunca vou compreender isso. Nossa, olha as pessoas que tem aqui, o que vai ser falado aqui não vai ser pra mim, eu nunca vou entender isso. Essa é a crença de que o aprendizado e o crescimento nunca é para você. Essa é a crença. É a ideia de que algumas pessoas nascem inteligentes, outras não.
Eu já passei por isso também. Pessoas que você olha e você fala assim, nossa, aquela ali nasceu inteligente. Eu já não. E não é assim. Na verdade, alguns nascem com dons diferentes do nosso. Mas isso não quer dizer que eu não sou inteligente. Entende? Então, como que isso surge? Surge com a falta de incentivo, a falta de incentivo lá na infância, a falta de incentivo na adolescência. Então, você que passou por isso cresce. A experiência frustrante, talvez na escola, numa apresentação na escola, no próprio trabalho, na sua vida profissional, experiências negativas que você teve, pode surgir essa escassez de conhecimento, comparação com pessoas que são mais experientes, mais vividas que você, que tiveram outras oportunidades. E isso não significa que você não é inteligente, significa que você não foi estimulada, é diferente. Mas que você pode alcançar. Só que a escassez de conhecimento me diz assim, aquele é inteligente, você não. E aí entra o medo de errar, de parecer incapaz e assim por diante. E como que a escassez de conhecimento nos atrapalha? Vai fazer com que você se limita, com que você não busque novos desafios, vai fazer que gere sempre uma insegurança para você falar, para você expor sua opinião, para ter uma boa comunicação. Vai impedir que você cresça profissionalmente. Você que tem uma escassez de conhecimento, vai impedir você de crescer na sua vida profissional. Vai impedir você de crescer na sua vida pessoal, porque você não se acha merecedora daquilo. Tudo não é para você. Você sempre vai pensar dessa forma, mesmo que inconsciente. E você vai criar um ciclo na sua vida de conformismo e pior, de estagnação. Você vai ficar estagnada. A sua vida para. Você não renova, não vai atrás. Por quê? Porque nada é pra você. Nada é pra você. Oi, Maria. Carapuças estão se encaixando em muitas pessoas. Uau! Quem são essas muitas pessoas, hein? Quem são essas muitas pessoas? E como vencer a escassez do conhecimento? Primeiro é dizer assim pra você, deixa eu te falar, escuta aqui, ó. Presta atenção, menina, ó. Presta atenção aqui, mulher. Inteligência pode ser desenvolvida. Inteligência pode ser desenvolvida, sabe como? Com esforço e com dedicação. Você precisa olhar para a tua vida, ver o erro como uma parte do processo, de que vai acontecer, mas ele eu não vou ficar num fracasso, eu não vou ficar no erro. O erro é um aprendizado. Eu dizia isso semana passada, quem aprende não depende. Então eu confiar isso. Como que eu posso vencer a escassez do conhecimento? É você buscando, é você lendo, é você estudando, é você buscando aprender algo novo, é você inserindo novos hábitos todos os dias na sua vida. Então é você se olhar hoje. O que eu posso inserir de diferente na minha vida? É você buscar palavras novas, vocabulário novo, entende? Olha, a palavra de Deus vai dizer assim, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A palavra ela diz assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Quando você tem a escassez do conhecimento, você está padecendo. Por quê? Porque você não vai atrás, você não busca. Porque você acha que inteligentes são os outros e você não. Porque você acha que tudo é para os outros e você não. Então, se você não está crescendo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, eu quero dizer para você, tá na hora de você virar a chave, já passou da hora. De você seguir em frente, de você pedir a Deus, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá livremente. Não é apenas para alguns. É para você, para a sua vida. Ele concede de boa vontade e vai lhe ser concedido. Entende? É sobre você. Então você pode vencer essa escassez. Você para de viver pedindo esmolas. A esmola não é mais para você. Chega! Acabou essa fase. Tá na hora de pedir a transformação. Tá na hora de ir em busca dessa transformação naquilo que você está vivendo.
Nada muda se você não mudar. Exatamente. Não são as coisas que precisam mudar. Não são as pessoas que precisam mudar. Sou eu que preciso mudar, que preciso agir, que preciso ir em frente. Acredito que a pergunta também é: o quanto eu estou disposta a buscar, a mudar, sair da zona de conforto? Meu nome é Cíntia. Oi, Cíntia! Bem-vinda aqui. Exatamente. Tudo depende de mim, não é do outro. Às vezes eu fico esperando que o outro mude, às vezes eu fico esperando num relacionamento que aconteça algo com o outro, que o outro faça isso. Não, é sobre mim. Tudo isso que eu tô dizendo aqui pra você é sobre você. Não é sobre o outro, mas é sobre você que está aqui nessa live. Então, o quanto eu quero agir assim? Ontem eu tive a minha mentoria e eu vou até pegar aqui o que eu disse pra elas no final, ó. Que eu anotei aqui. O que você faz é uma indicação do tipo de pessoa que você acredita ser. Então, se você olha para a tua vida e você está disposta a buscar exatamente aquilo que você está buscando, é a vida que você está tendo. E é aquilo que você acredita. Se você vive numa miséria, vive pedindo esmolas, é aquilo que você acredita. Tá tudo bem se você quer permanecer assim. Só que a vida é uma só. E ó, passa muito rápido. Que vida você quer para você? Que vida você deseja para você? E uma escassez que eu quero abrir os seus olhos agora é a escassez espiritual. Aquela história assim, ó, Deus abençoa os outros, mas eu não sou digna. Eu não sou capaz de ouvir a voz de Deus. Eu tento, mas eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer isso, de fazer aquilo. Essa é uma crença de que você acredita que Deus está distante. Que Deus está distante ou que Ele não se importa com você. Isso é muito sério. Quando eu vivo uma escassez espiritual, eu coloco isso em primeiro na minha vida. E eu paro diante dessa situação de uma forma, olha, que eu entendo que é uma falta de conhecimento sobre a graça de Deus. Por isso que ela vai surgir. Porque você não vai buscar a resposta naquilo que é preciso. Não se aprofunda. Então você vai viver com uma escassez espiritual, achando que Ele não se importa com você. Por isso que a sua vida está do jeito que está. As experiências negativas que talvez você teve em igrejas, em grupos, com líderes religiosos, vai te trazer uma escassez espiritual também. O sentimento de culpa, de indignidade, muitas vezes esse sentimento não te permite se aproximar de Deus, porque você se sente indigna de estar na presença dele. A comparação da tua vida espiritual com os outros. A crença de escassez ela vai surgir dessa forma. Como que ela nos atrapalha? Primeiro, ela faz com que você não ore com fé. E pouquíssimo vai orar. Ela vai impedir que você viva uma vida plena com Deus, aquela plenitude que Deus nos dá. Ela impede você de viver isso, de viver essa conexão, essa intimidade. Essa escassez espiritual, ela vai gerar em você culpa, inferioridade espiritual. Ela vai te atrapalhar de uma forma onde vai te levar dúvidas, isso é o mais sério, dúvidas sobre as promessas de Deus sobre a sua vida. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Só que quando você tem uma escassez espiritual, você olha para a tua vida e fala assim, será realmente? Será que realmente você disse isso? Será que essa palavra é para a minha vida? Diante daquilo que eu tenho vivido? E assim por diante. Como vencer isso, Maria? Vai meditar na palavra, vai renovar a sua mente, vai orar com confiança, sabendo que Deus renova todas as coisas, que Deus ouve sim a oração. Se Deus ouve a oração do injusto, quanto mais dos justos. Para de se comparar e entendendo que cada jornada é única. E que Deus nos vê como únicos para Ele. E se lembre que a palavra diz assim, ó, que em Cristo nós somos justificados. Lembre-se disso. Você é amada, você é aceita por isso. E a última escassez que eu quero trazer para você é a escassez de oportunidades. Aquela questão assim, eu nunca vou ter uma chance. Quem sou eu para sonhar tão alto? Sabe? Essa mentalidade faz você acreditar que as portas serão sempre fechadas para a tua vida.
Você não acredita numa oportunidade, em construir uma oportunidade, em portas que se abrirão para a tua vida. E você não acredita que oportunidades surgirão porque você realmente acredita. Essa escassez te leva a acreditar que as grandes oportunidades são apenas para os outros e para você não. Que oportunidades vão surgir apenas para os outros e para você não. Como que surge essa crença, essa escassez de oportunidade? Por experiência de rejeição, de fracasso, por falta de referência de sucesso ao seu redor. Você olha ao seu redor, o seu pai é assim, sofreu com falta de oportunidade. Aí você olha e fala assim, meu pai não teve oportunidade, minha mãe também não, meus irmãos não tiveram, e eu também tô assim, né? E assim vai. Você não teve ninguém de sucesso e também não olha para ninguém com sucesso. O medo de mudança, da responsabilidade, a falta da autoconfiança vai fazer com que essa crença surja. E como ela nos atrapalha? Primeiro, ela faz com que você não tente, isso nem passa pela tua cabeça, de tentar novas oportunidades. As oportunidades podem bater na tua porta, mas você diz não. Porque você não tem a coragem de seguir. Você não tem a coragem de assumir. Leva você a desistir até mesmo antes de começar. Quando você nunca começa nada novo na tua vida. É assim. Você gera uma frustração, gera conformismo, impede que a pessoa viva o seu propósito. A escassez de oportunidade, ela vai fazer isso com você. E como vencer isso? Primeiro, você precisa parar de esperar oportunidades e começar a criá-las, a construí-las. A construir oportunidades na tua vida. Se posicione com coragem e com fé e vai atrás. Saia do comodismo, saia da zona de conforto. Você precisa buscar uma qualificação se for necessário. Você precisa buscar se desenvolver se for necessário. Sabe? Naquela área que você mais precisa, e passe a declarar as promessas de Deus para você. Apocalipse 3:8 vai dizer assim, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta que Deus abriu está aberta e ninguém pode fechar. Você só precisa enxergá-la. Então, precisa sair do comodismo, sair de onde você está para que você possa alcançar isso. Às vezes alguém reclama da vida, do emprego, e aí eu pergunto, o que você pode fazer para daqui 1 ano não estar mais vivendo assim? Geralmente o assunto termina aí, porque a maioria que reclama não estão dispostos a fazer nada para mudar. Por conta da crença, Cíntia, exatamente. Reclamar e se vitimizar é fácil, tem que sair da zona de conforto. É exatamente isso. Por conta da crença, a pessoa fica tão ali, ela não acredita que ela pode mudar. Então, isso para ela é algo que é supérfluo. Então, ela não vai fazer nada para mudar. Se não quebrar essa crença, se não quebrar essa escassez, se ela não entrar em algo que possa mudar essa mentalidade, que ela possa ter essa mudança de mentalidade, viver ali algo transformador na vida dela, ela vai continuar da mesma forma. E no ano seguinte, daqui 1 ano, ela vai estar reclamando do mesmo jeito. E assim vai. Existem pessoas que não estão dispostas a mudar, que acham que são certas em tudo. Como lidar com pessoas assim? Não adianta você querer lidar com ela. Você tem que lidar consigo mesmo. Com você. As pessoas, elas pensam da forma dela. Você não vai mudar o pensamento delas. E se elas acham que elas não precisam mudar, elas não vão mudar. O que acontece é que quando você passa por uma experiência renovadora e você adquire novos comportamentos, novos hábitos, novas informações, você leva isso no ambiente que você está vivendo. E aí as pessoas começam a perceber que você está mudada, que você está diferente. E você começa a contribuir para aquele ambiente. Esse ambiente começa dentro da sua casa. Aí você leva para a sua vida profissional. Então você pode ser um canal de mudança na vida dessas pessoas. Mas esperar que eles mudem não vai dar certo, não vai conseguir. O que você pode fazer é mudar a si mesmo, é ter atitudes diferentes da que você está tendo, entende? Não sei qual é a particularidade, Márcia, que você me pergunta isso, mas
essa questão você leva para todas as áreas da sua vida. Comece por você. Aquilo que muitas vezes a gente deseja que o outro, espera, né, essa mudança do outro. Exatamente, o difícil é lidar com pessoas assim. É difícil mesmo, não é fácil, porque tem hora que você quer catar essa pessoa e falar assim, escuta filha, muda a mentalidade, não é assim? Eu já fui muito assim, até que eu entendi que eu não posso mudar a vida de ninguém. E são essas pessoas que têm que ter a decisão própria de mudança. Mas eu posso ter novos hábitos, eu posso ter uma nova mentalidade, eu posso adquirir novos conhecimentos, novas informações. E é isso que vai fazer com que eu incentive o meio que eu estou. Fez sentido isso para você, Márcia? E como que essa mentalidade de escassez, ela pode controlar a nossa vida? Ó, a escassez, ela nos prende, porque ela molda a maneira como nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Isso tem a ver com o que você coloca aqui, Márcia. Essas pessoas, elas são moldadas pelo pensamento, sentimento e ação delas. Então, não adianta a gente querer mudar isso, pensamento, sentimentos e atitude. Não. A gente tem que mudar o nosso. Por quê? Porque começa com a nossa mentalidade. E aí, quando nós acreditamos que nunca há o suficiente, nós criamos essas barreiras que se tornam barreiras invisíveis para o nosso crescimento. E aí nós não conseguimos avançar. E ela vai nos fazer a viver sempre na defensiva, sempre se defendendo. É uma forma que eu vejo sempre no outro, mas nunca em mim mesmo, que é o vitimismo, que a Cíntia colocou ali também. Com medo, assim, ó, de perder o pouco que a gente tem. A gente vive sempre na defensiva. Ai, não, eu não vou por conta disso, não, eu não faço por conta disso, não, que não sei o que, sabe? Sempre na defensiva. Nos contentar sempre com o pouco. Lembra? Lembra do aleijado? O que ele pediu? Apenas a esmola. Então a gente se contenta com isso. A esmola é o suficiente. Porque nós não acreditamos que nós podemos ter mais. Nós não acreditamos que nós podemos avançar mais. Que nós podemos ser possuidores de coisas novas, de coisas a mais. E tomar decisões baseadas no medo e na fé. No medo ao invés da fé. O quanto, muitas vezes, as nossas decisões são pautadas nisso. E não na fé. Então, por a gente ter medo, a gente diz não em determinada situação e diz sim para outras situações e assim por diante. Muitas vezes, a escassez vai fazer com que você dependa de migalhas emocionais, em vez de reconhecer o seu próprio valor. Então, pensa assim, ó. Vou fazer você imaginar agora. Pensa você numa praia. E se você nunca esteve numa praia, pensa você pegando um punhado de areia na mão. Quando você pega assim, ó, quando você segura um punhado de areia com força na mão, você vai apertando. O que vai acontecendo com essa areia? Você aperta assim. O que acontece? Mesmo que você tente segurar essa areia aqui na sua mão, ela vai saindo, ela vai escapando. A areia vai saindo dos seus dedos, mesmo que você fique aqui, ó, tentando, mesmo que você fique aqui, ó, tentando. Assim é a nossa mentalidade de escassez. O medo de perder é tão grande que faz eu reter. Mas eu vou retendo, eu vou apertando assim, isso na vida financeira, isso no nosso relacionamento, isso no conhecimento, na nossa vida emocional, isso na nossa vida espiritual. Eu vou apertando assim, ó, e no final o que acontece? Eu perco de qualquer forma. Por quê? Porque eu não consigo segurar a areia. E a escassez é assim. Eu aperto tanto e eu não consigo segurar. Mas Deus não nos chamou para uma vida escassa. E é essa mentalidade que você tem que ter. Deus não te chamou para uma vida de escassez. Ele quer te levar além das expectativas. Foi assim que eu comecei essa live e assim eu quero terminar. Deus te chamou para viver além das expectativas. Além dessa mentalidade de escassez. Que você tem. É além. A escassez, ela pode ter vindo por uma educação, por uma cultura que você viveu, por experiências de fracasso que você passou, que geraram esse medo de sonhar, medo de agir. Por falta de conhecimento, ela pode ter vindo, por comparação. Mas está na hora de você enfrentar isso de uma forma diferente. Porque essa mentalidade de escassez, ela pode estar nos seus relacionamentos,
no medo que você tem de se entregar por completa, de viver esse relacionamento, pela sua insegurança, os ciúmes. Ela pode estar na sua vida profissional, de você sempre se sentir incapaz, de não se candidatar a novas oportunidades, de achar que aquele mínimo é para você, de não investir em crescimento. Essa escassez, ela pode estar na sua vida espiritual. Sabe? Quando você ora pedindo pouco, pedindo o suficiente. Quando você não confia totalmente no agir de Deus. É uma escassez espiritual que você está vivendo. No desenvolvimento emocional, quando você aceita menos do que você merece. Quando você vive sempre na defensiva. A escassez, uma mentalidade escassa, nos atrapalha e está tomando várias áreas da nossa vida. Onde nós estamos vivendo a miséria por causa disso. A miséria nos relacionamentos, a miséria na vida profissional, a miséria na vida espiritual, a miséria no desenvolvimento emocional e assim por diante. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro renovar a minha mente com a palavra de Deus. Renovar a minha mente com a palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu sou capaz de pensar, do que eu sou capaz de imaginar. Essa é a palavra de Deus em Efésios 3:20. E se Deus falou isso, eu preciso desenvolver em mim essa capacidade de vencer essa escassez. Maria, parece gigante, parece mesmo, é verdade. Parece que você tem que empurrar com muita força, mas você consegue quando você decide renovar a sua mente através da palavra. Na sequência, romper com aquilo que te mantém presa ali, romper com a crença limitante de que te prende ainda nessa situação. E ter atitude de crescimento, gente. Se você não buscar um crescimento, se você não se desafiar a dar passos de fé, a buscar um conhecimento, uma capacitação, a sair do lugar, a se cercar de pessoas que pensam grande, a mudar ambiente, a buscar novos ambientes, novas pessoas, novas informações, você vai permanecer com essa vida escassa. E eu volto a frisar aqui, a vida é uma só. A vida é uma só. A escassez nos faz reter, presta bem atenção. A escassez nos faz reter, nos faz segurar. Lembra do exemplo da areia? Nos faz segurar. Mas na verdade, quando eu seguro muito, a areia já se foi. E aquilo que eu retenho na minha vida também vai embora. A escassez nos faz isso. Mas a generosidade, lembra que eu falei? O reino de Deus opera na multiplicação. Tenha uma generosidade no seu coração. Doa-se. Doa-se naquilo que você for fazer. Começando por você mesma. Por você mesma. E vença essa mentalidade escassa. Fez sentido para você estar aqui? Foi bom para você estar aqui? Diga para mim, alguém quer compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Coloca aí uma chavinha, gente, por favor. Esse Instagram precisa entender que isso é coisa boa. Aperta esse coraçãozinho, dá um sinal de vida, de que isso fez muito sentido para você. Nós falamos aqui sobre a mentalidade de escassez que nos limita, que muitas vezes nos permite viver apenas com a esmola. Eu já esqueci essa palavra de novo. A viver apenas com a esmola, mas Deus, Ele quer nos levar a novas expectativas. Ele quer nos levar à transformação. Então hoje você escolhe na sua vida. Você quer a esmola ou você quer a transformação? A escolha é sua. Você quer a esmola ou você quer a transformação? Eu quero que você faça um exercício prático essa semana. De você investir em você, de você fazer algo por você, de você declarar promessas na sua vida, de você dar um passo de coragem na tua vida, viu? Eu quero que você rompa com a escassez. Que bom, Sandrinha. Coloca aqui pra mim, que pensamento de escassez que você quer romper na tua vida, relacionado à sua vida financeira, relacionado à sua vida profissional, pessoal, emocional. Que pensamento de escassez você quer romper na sua vida? Escreve aí pra mim. E eu tenho uma novidade pra te contar. Não saia daqui dessa live que eu vou te contar agora, gente. Vou contar algo pra você. Eu fiz um estudo, novamente, sobre a vida de José do Egito.
Esse José do Egito era um homem, um personagem maravilhoso, que tem uma história riquíssima na Bíblia, no livro de Gênesis. E com base na história de José do Egito, eu criei uma série. E essa série vai se chamar Os Segredos de José do Egito. Estratégias do céu para mulheres que querem vencer. Olha que coisa linda! Ah lá, a Nicole colocou financeira, profissional, a Sandrinha financeira, emocional. Vamos vencer essas crenças aí, vamos vencer essas escassez aí, essa escassez, que com certeza vem a crença por trás. Gente, coloca aí, ó, qual escassez você vai vencer na tua vida. Eu quero falar um minutinho dessas lives, dessa série, gente. Deus me levou a criar essa série. Eu amo a história de José do Egito, aprendo muito do autogoverno financeiro, do autogoverno profissional com José do Egito, o autogoverno emocional de José do Egito. Meu Deus, que sensacional! O autogoverno espiritual desse homem, ele aborda todas as áreas. E eu quero trazer esses segredos de José do Egito aqui. Eu já preparei esses temas, eu já preparei esses segredos que eu quero compartilhar com você. E nós vamos começar na próxima semana. Vai ser de manhã essa live. E eu quero até te perguntar aqui, ó. Qual que é o melhor horário para você? 6h45 ou depois das 8? Qual que seria o melhor horário? 6h45 ou, por exemplo, 8h15 por aí? Qual que seria o melhor horário para você? Depois das 8. Fala aqui para mim. 6h15 ou 8 ou 8h15, por exemplo. O que seria melhor para você? Tem que ser de manhã. Todos os dias tem que ser de manhã. Vai ser uma série, gente. Uma série. Todos os dias eu vou trazer para você uma virada de chave, um segredo sobre José do Egito. Uma estratégia. Olha essa frase aqui, gente. Estratégias do céu para mulheres que querem vencer. Ai, gente. Estratégias do céu para mulheres que querem vencer. E eu quero, assim, pedir mesmo que Deus liberte a nossa mentalidade de escassez, que leve cada uma de vocês a novas expectativas, que vocês estejam prontas, não para receber migalhas, não para receber, nesse momento, esmolas, mas para receber transformações na sua vida, viu? Maria, é sempre muito bom te ouvir, não é fácil fazer, você falando parece ser tão fácil, Maria, mas não é. Não é fácil, não. Não é fácil, Rosângela. Eu tenho muito para mudar. Hoje em dia já consegui mudar algo, mas ainda não consegui os meus sonhos. Bora atrás deles, Rosângela. Mas não é fácil mudar. Não é mesmo, gente. É difícil. É difícil, mas eu quero que você aprenda assim, ó. Ontem eu ainda falei sobre isso para as meninas, as minhas mentorandas. O difícil me desenvolve. O difícil me desenvolve. Acredita nisso, gente. Querido Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada uma de nós que aqui estamos. Eu quero, assim, dizer que nós possamos enxergar essas portas que estão abertas, como diz a sua palavra, e possamos acessar o melhor que o Senhor tem para nós. Que nós possamos vencer toda a mentalidade de escassez, que faz parte da nossa história de vida, que faz parte de nós, Senhor. Mas que agora, a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, eu decido sair da minha zona de conforto. Eu decido ir atrás, buscar, estudar, buscar conhecimento e vencer. Porque em Ti eu sou mais que vencedora. Em Ti eu sou mais que vencedora. Amém, amém. Gente, lembre-se o seguinte, você precisa ir além das suas expectativas. Além das suas expectativas. Vencer a sua mentalidade de escassez. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Tchau.